É um prazer, viu, gente? Bom, quantos aqui gostam... Posso andar aqui, pessoal da mídia, sem problema? Não vai dar microfonia? Porque eu não gosto de ficar longe do povo de Deus, sabe? Quantos aqui gostam de história? Deixa eu ver. Uau! Eu vou contar duas histórias. Uma está no livro Histórias de uma Vida, que na verdade era para ser uma biografia minha, mas aí Deus me inspirou a contar as histórias, os milagres que aconteceram no meu ministério. O outro livro, ele é um mini grande conflito, tudo que você precisa saber sobre os acontecimentos finais, as angústias que a gente está sofrendo agora com a Covid, né? E etc, ok? O fato de os livros não terem chegado, problema da companhia, não deixe de dar o seu nome para Cleide, por favor, tá bom? Porque eles vão ficar aí na casa do pastor. Deve chegar hoje ou amanhã, se Deus permitir. Vou começar contando uma história que começou a acontecer aqui em Brasília, ano de 1968. Esta igreja aqui não tinha sido fundada ainda. Jovens queridos, naquele tempo o telefone não era um smartphone como a gente tem hoje, que a gente faz de tudo através dele, até paga contas, né? Tira foto, vê os parentes, tudo, né? Naquele tempo, quando uma pessoa recebia um telefonema, era o produto de uma dificuldade muito grande, porque normalmente tinha uma central telefônica, a pessoa ia lá, a telefonista atendia, ele dava o número e sentava numa cadeira e ficava lá esperando, e a telefonista enfiava uns cabos assim, como esses de microfone, e às vezes demorava 1 hora para fazer uma chamada, 40 minutos, 2 horas, 4 horas, até que finalmente ela chamava a pessoa numa cabinezinha e lá conseguia conversar. Hoje está tudo muito mais fácil, mas a vida ficou difícil, né? Tocou o telefone aqui, e o obreiro bíblico que estava trabalhando aqui, ele recebeu a seguinte mensagem: aqui nas margens do rio Urucuia, que está aqui na divisa de Minas com Goiás, é um dos afluentes do rio São Francisco, aqui nas margens do rio Urucuia tem gente para ser batizada. O obreiro bíblico Roberto não era ordenado ainda, ele não fazia batismos, ele ligou para Goiânia, onde ficava a sede da Missão Brasil Central. O presidente lá era o pastor Wilson Sarli. E ele então disse: pastor, tem gente para batizar, o senhor vai comigo? Ele disse: vou. Então ele saiu daqui com uma Rural Willys, que vocês não sabem o que é. Rural Willys é um carro antigão, né? Ainda existe alguma por aí, relíquia, né? Eu ganhei esses dias atrás, eu contei essa história num lugar e um irmão me deu um chaveirinho com uma Rural Willys. Ele pegou a Rural Willys, pegou o pastor Wilson Sarli, viajaram. À noite eles pararam porque não dava para seguir, porque era mato na beira do rio. Ele me disse, o Roberto é um homem, ele ainda vive, é desse tamanho assim, ó. Eu vou falar para vocês aqui, mas vocês não vão dar risada, tá bom? Ele falou para mim assim: pastor, aquela noite que nós dormimos dentro do carro, eu quase fiz xixi na calça. E eu fiquei imaginando, né? Um cara desse tamanho deve fazer muito xixi, né? E eu ri também, como vocês. E eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: tinha onça que miava. Isso em 68 devia ter onça mesmo, né? A onça miando lá fora, e eu pensei comigo assim: é melhor fazer xixi na calça. No outro dia eles caminharam alguns quilômetros a pé e chegaram na margem do rio Urucuia. Um rio de uns 6 a 8 metros de largura mais ou menos, tinha uma pinguela para atravessar. Pinguela é uma madeira que pega no barranco de cá até o barranco de lá, mas normalmente é um corrimão para segurar, para o camarada não desequilibrar. Só que lá não tinha. Sabe por que não tinha? Na casa de lá morava um matador de aluguel. Quando eles chegaram na beira do rio, eles gritaram assim: Raimundo Sabino, Mundico Sabino.
e lá de dentro alguém gritou: quem é? Eu não sei fazer voz de matador. Quem é? E aí disseram: pastor adventista. Aí o Raimundo Sabino saiu, jogou uma corda, eles amarraram numa árvore do lado de cá. Raimundo segurou a corda lá e eles atravessaram. Vou encurtar bastante a história, tá? Naquele dia, eles batizaram o seu Raimundo Sabino, a sua esposa e o João. E aí eles quiseram saber a história, não é? E aí eles contaram a seguinte história: esse Raimundo Sabino, que já havia destruído 17 pessoas, porque no rifle, na carabina dele tinha já 17 marcas, ele ganhou uma Bíblia de presente, e ele começou a ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro fascinante, gente. Não existe no mundo nenhum livro tão fascinante quanto a Bíblia. Eu fico triste com a molecadinha que gosta de ler Harry Potter, fico triste. São uns livros dessa grossura assim, enormes, e são livros que levam para a perdição, não levam para a salvação. A Bíblia é um livro incrível. Ele começou a ler a Bíblia, só que chegou lá no livro do Êxodo, e tem um lugarzinho lá que a Bíblia diz assim: não matarás. Aí ele falou: esse livro não é para mim, porque atrapalha o meu trabalho. Pegou o livro e deu para o irmão dele, que morava na margem do mesmo rio, só que uns 20 quilômetros para cima. Só que o irmão dele também da mesma família desse pessoal que era contratado para tirar a vida dos outros. Começou a ler a Bíblia, chegou lá no Êxodo: não matarás. Esse livro aqui não é para mim não. Sabe o que ele fez? Pegou o livro e jogou no rio. Um belo dia, um domingo à tarde, o João, filho do Raimundo Sabino, 20 quilômetros rio abaixo, estava pescando com seu arpão, e veio aquele volume. Ele pensou que fosse um pacu, ou um tambaqui, ou um dourado, ou sei lá o quê. Puxou o gatilho, e na hora que ele puxou, o que é que veio na seta dele? A Bíblia que o seu pai tinha dado para o tio. Tremeu o menino, chamou o pai, também tremeu. Começou a ler a Bíblia, se converteu. Mas não foi só isso. Além de se converter e ser batizado, ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de começar a evangelizar as famílias onde ele havia prejudicado alguém, matado alguém. Uns 7 meses depois, o mesmo telefone tocou aqui em Brasília. Roberto atendeu o telefone: vem aqui que tem mais gente para batizar. De novo a mesma coisa, pastor Wilson Sarli e Roberto foram lá. Irmãos, sabem quantas pessoas o Raimundo Sabino preparou para aquele grande batismo? Segura aí no banco. Você que está nos acompanhando aí agora, se segura. Um ex-matador de aluguel preparou para o batismo 105 pessoas. Quando o Roberto me contou essa história, eu liguei para o pastor Wilson Sarli. Disse: pastor, eu ouvi uma história assim, assim, é verdade? É verdade. E ele disse: só que nós não batizamos sozinho, tinha uns 3 pastores ajudando a batizar. Bom, o mais legal da história é o seguinte: esse Roberto que me contou a história era meu ancião, e um dia ele conseguiu essa tal Bíblia que foi pescada no rio Urucuia, que converteu o Raimundo Sabino. E ele tinha essa Bíblia guardada há 40 e tantos anos. E eu disse: ô Roberto, essa Bíblia aí na sua mão, ela não vale nada. Dá na minha mão que ela vale. E ele me deu. E eu trouxe a Bíblia aqui para vocês verem. Queria que uma pessoa... Você vem aqui, por favor, me ajudar. Queria que uma pessoa viesse aqui segurar a Bíblia, mas com muito carinho, hein? Tem um lugar aqui, dá para ver aqui, filho, que foi o lugar que o arpão entrou aqui? Põe o dedo aí. Dá para ver? Mostra a Bíblia para o povo aí.
As fotos desta Bíblia aqui estão no livro Histórias de uma Vida. Eu contei essa história em Altamira, no Pará, numa campal, tinha umas 3.000 pessoas. E quando eu estava contando, que eu levantei a Bíblia, um cidadão veio assim lá do meio para cá, e veio falando umas coisas assim, só que a gente está falando no microfone é muito mais alto do que quem está falando ali, né? Aí a hora que ele chegou perto de mim, ele falou assim: pastor, eu estava lá. Como? Eu estava lá nesse batismo de 105 pessoas. Eu sou filho do pastor Isaac Fonseca. Eu sou Isaac Júnior. O meu pai ajudou a batizar nesse batismo. Eu falei: então você tem que falar isso aqui é no microfone, né? Aí ele falou para o povo: irmãos, tudo isso aqui é verdade, eu estava lá. A história não terminou aí, sabe por quê? Esse Isaac, que mora num dos travessões lá de Altamira, ele conhece o neto de Raimundo Sabino, filho do João, que pescou essa Bíblia aqui, ó. Você está segurando uma relíquia aí, filho. Ele falou: pastor, o senhor quer falar com o neto dele? Porque ele já morreu, mas o neto dele está vivo. Claro que eu quero. Me deu o telefone e eu liguei. Umas 10 vezes até conseguir. E ele falou para mim assim: pastor, tudo isso é verdade. O meu pai não deu apenas a Bíblia não queria dar apenas a Bíblia para o pastor Roberto. Ele queria dar o rifle também. Só que o Roberto não quis. E o Roberto me falou que é verdade isso aí, que ele queria dar o rifle também, né? Aí não dá certo. O cara mora em São Paulo e tem um rifle, dá confusão, né? E esse moço, neto do Raimundo, me falou o seguinte: só da minha família tem mais de 50 adventistas. Põe aqui devagar, com cuidado.